Maurinho, como e quando você soube que seu ministério era profético? Olha, na verdade, eu fui entender, no início da minha conversão, nem sonhava de conhecer questão de 5 ministérios, nem tinha ideia que existissem 5 ministérios, né? Fugi muitas vezes de ser ungido, consagrado, essas coisas, nunca fiz questão de ser consagrado de maneira alguma. Mas eu pude entender depois que a gente pode responder um questionário, aquele questionário para a gente detectar, porque através daquele questionário eu pude entender que tudo que estava acontecendo na minha vida no passado tinha a ver com o ministério profético. Eu já era um profeta, mas sem entender que eu era. Você compreendeu? Sem entender, né? É igual quando eu me converti no início da minha conversão, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu orava em línguas lá no vale, mas eu não sabia que eu estava orando em línguas, não sabia que era o batismo com o Espírito Santo. Depois eu vim entender que era o batismo com o Espírito Santo. Tudo aconteceu que era o batismo com o Espírito Santo. Então, na minha vida, no meu avivamento pessoal, eu orava em línguas, né? Mas depois a gente vai amadurecendo. Como Paulo fala, quando eu era menino, eu andava como menino escolhido, como menino pensava como menino, falava como menino. Eu cresci, eu dei dedicado com as coisas de menino, que agora eu passei a compreender claramente as coisas. Então, não que eu entenda 100% tudo sobre o ministério profético, porque é sobrenatural. A gente vive as experiências a cada dia do sobrenatural. Então, mais precisamente, quando eu respondi o questionário, para encontrar dentro das características que eram latentes na minha vida, e que me levou a entender que eu tinha um chamado profético, o ministério profético. E também depois eu pude entender porque eu tinha tanta dificuldade de estar visitando as pessoas, ter paciência com as pessoas para escutar, para conversar. Eu falei, não sou pastor, né? Não sou apóstolo, eu não gosto de sair nem da cidade, eu saio com uma dificuldade danada, né? Eu não sou evangelista porque também eu não sou muito de estar em público, eu não sei dentro da igreja, mas eu não prego o evangelho, mas não assim, tipo, você faz um evento na praça, agora o Maurinho vai pregar aqui, eu não me sinto à vontade, de jeito nenhum, posso até pregar, claro, não prego também, mas não me sentiria à vontade, né? Num evento, eu gostaria de estar no evento, mas não de estar lá como o personagem que está levando uma mensagem para todo mundo, porque não tinha a ver comigo, entende? Ou estar lá no evento, levantar as mãos, glorificar Deus, aceitar Jesus, enfim, isso sempre gostei de estar junto, estar no meio do barulho, mas não como centro das atenções, e como é um evangelista, entende? E por fim, mestre também, né? Não tem do perfil para entender essas questões, sabe, ainda que eu conheça um pouco, mas também não é eu entendo que não é o meu chamado, porque eu não tenho paciência de ficar lendo um livro, eu leio um livro ou outro, quando me interessa eu leio a Bíblia, claro, eu leio constantemente, mas eu creio que o mestre precisa se ocupar mais com estudos, comparando uma coisa com a outra, e vendo, e Deus mostrando, e ele entendendo, ele compreendendo. Não é bem a minha área. Então eu entendi que não era nenhum desses mistérios, e calhando eu entendi que era profeta. Como você lida com a entrega das mensagens proféticas? Cita a situação ou barreira enfrentada. A mensagem profética, a maior barreira enfrentada, talvez eu vou até falar da barreira primeiro, para já explicar como que eu lido. Se eu tenho convicção de uma mensagem profética, se Deus me deu a revelação, o entendimento daquilo, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar, não tenho nenhuma dificuldade de expor o que Deus está me falando. Aliás, porque o profeta, a característica do profeta é alguém que fala a alguém em nome de alguém. Por isso que você vê os profetas falando, assim diz o Senhor, que eles ouviram de Deus, eles tiveram a direção clara de Deus para aquela situação. Então eles vão e entregam a mensagem, porque eles ouviram. Existem alguns profetas que ouviram e se recusaram a entregar a mensagem. Vê Jonas. Jonas viu que a mensagem era para Nínive, uma mensagem de arrependimento, aí ele fugiu, quis ir para Tarsis, quis ir para o outro lado, então, fugindo da mensagem. Eu não tenho nenhuma dificuldade, quando Deus fala no meu coração, para falar com a igreja, e geralmente Deus tem me usado para falar sempre a grupos, a igreja, individualmente, dificilmente Deus me usa para isso. Dificilmente, embora também aconteça de ser usado. Mas a maior barreira é as pessoas não
ouvirem. Você está entregando a mensagem, está recebendo de volta um eco claro de que elas não estão entendendo, elas não estão recebendo, elas não estão dispostas a se posicionarem diante da tua palavra. Isso, quando é pessoalmente, é mais complicado ainda, porque você tem que mostrar o motivo do porquê aquela pessoa está fracassando, do porquê aquela pessoa está sofrendo, do porquê aquela pessoa está totalmente longe do propósito de Deus, porque ela não está disposta a ouvir a palavra de Deus. Então, esse é a maior barreira. É quando encontra pessoas que não estão dispostas a obedecer, a colocar em prática a palavra que está sendo entregada. Para um grupo, para a igreja, é a mesma coisa. Quando você prega e não há reação. Elias, diante dos profetas de Baal, eu creio que havia uma expectativa no coração de Elias, como há no coração de cada profeta. Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias desafiou os profetas de Baal. Elias orou e Deus mandou fogo do céu, consumiu o local, na frente de todo mundo. Eu creio que Elias esperava um levante da nação para acabar com aquela era de opressão de Acabe e de Jezabel. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O povo ficou, mesmo assim, ficou indiferente ao que estava acontecendo. Entende? Então, a barreira, a maior barreira que existe é a letargia das pessoas. Amém? Adriele.